Pessoal, dando sequência à nossa programação, a nossa próxima apresentação tem como tema o Censo Agropecuário de 2017. Eu tenho, então, o prazer de convidar Antônio Carlos Florido, gerente do Censo Agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Então, seja bem-vindo, meu caro. Pode ser esse? Bem, eu queria agradecer aqui o convite, né? E já falando que eu não sou nenhum especialista em TI, geoprocessamento, eu sou engenheiro agrônomo, formado na Rural, tenho 40 anos, sou considerado no IBGE um dos jurássicos, né? Jurássico, porque tenho 40 anos de IBGE, 40 anos de formado, 40 anos de IBGE, 40 anos de ciência agropecuária. Estou indo para o meu 6º ciência agropecuária. Então, eu tinha montado uma apresentação que eu imaginei era para falar sobre o censo agropecuário, né? Não era para falar sobre a logística do censo agropecuário, porque eu ia falar da logística. Então, eu vou tentar passar um pouquinho dessa minha época jurássica, vamos voltar lá por Parque dos Dinossauros e tentar passar um pouquinho do que era e do que... Eu sou um pedinte, né? Eu já vi coisa aqui que eu já pedi, já mandei nota lá, quem sabe... já pedi, né? Aquela coisinha ali de marcar em volta e recuperar a informação daquilo que está em torno daquele polígono que você criou ali. Nada mais é que eu poder criar tabulação imediata de qualquer recorte se queira estudar, uma microbacia, uma bacia, e não apenas do nível Brasil, município, geográfico. Eu vou pedir licença para ficar aqui um pouquinho aqui. Pode passar, por favor. Eu passo ou você passa? Eu passo. Porque eu vou passar rápido algumas, senão eu vou ter que falar passa. Tinha toda uma história para falar o que é censo, mas vou pular essa parte toda. Vou parar nessa aqui. Aí a gente vai um pouquinho já para a parte jurássica, né? Então, esse aqui é do censo de 1950. Eu não era nem nascido, eu tenho 40 anos de IBGE, não era nascido. Então, se a gente lê o que está escrito aqui embaixo, na execução dos trabalhos de coleta censitária, nos setores rurais, vocês sabem o que é setor? O IBGE, para trabalhar, ele pega são aquelas caixinhas que uma entra dentro da outra, né? Então, vai dividindo o território, já está dividido, região, estados, municípios, distritos, subdistritos, e subdivide em área de trabalho para o recenseador. Então, cada setor censitário é uma área de trabalho para o recenseador. E, em média, tem a quantidade suficiente para ele fazer durante o período que a gente precisa de trabalho. Unidade, ou domicílio, ou estabelecimento agropecuário. Então, isso é desde sempre. Então, na execução dos trabalhos de coleta censitária, nos setores rurais, nos setores de áreas rurais, deverá cada agente recenseador registrar no mapa do setor a posição em que se encontrarem as propriedades rurais. O que é isso? O recenseador está com o mapa de papel, ao localizar um estabelecimento agropecuário, localizar no mapa onde ele se localiza no território. O que é isso? O que é isso? Georreferenciamento. Então, na área rural, se você não tiver uma posição da onde está aquela unidade, pelo endereço você não chega mais, você não retorna, você não acha. Os endereços não são estruturados, são caminhos, terra, árvore como referência. Então, essa informação de ter que georreferenciar aquela unidade, não sei se naquela época tinha esse termo, georreferenciar, era necessário fazer isso. Então, aqui já tem lá um de 1970, o mapinha, que era um mapa, quase um croquis, que se usava, com as unidades georreferenciadas. Tem luzinha aqui, não? Tem apontador, não? Vermelho aonde? Tem vermelho aqui?
Vamos trazer assim. Então, aqui tem as propriedades com a codificação ali. Qual é a codificação? É a relação dela com o registro do cadastro que se fazia numa folha cadastral, que era o cadastro de endereço. Então, aquela unidade, que é de fulano de tal, no endereço tal, que é o número tal, que é a unidade visitada, estava ali registrada no mapa. Se eu precisasse retornar aquela unidade, eu retornaria, mais ou menos tentando chegar pelo mapa naquela posição. E aqui tem uma seção. Então, a gente pegava, era questionário em papel. Imagina você dividir, jogar, espalhar no território nacional, todo o território, questionários em papel, para em torno de... Hoje nós estamos trabalhando com 18 mil recenseadores, mas na época era em torno de 50 mil recenseadores. Espalhar essa quantidade de questionários, o retorno era sempre em torno de 5 milhões de questionários em papel, para organizar, empastar, controlar, mandar para digitação. Aqui na época aqui, dessa foto aqui de 50, era, não sei como é que era, alguma forma de somar isso tudo. E gerava em torno de 30 mil pastas, cada um com 200 questionários. Eu entrei numa fase dessa no IBGE. Eu entrei em 77, já estava no início do empastamento do censo que veio de campo em 1976. Foi a campo 76, que era o censo 75. Começamos a empastar, tem que retornar todo esse volume de material, ser trabalhado, empastado. Eu entrei justamente nessa fase, no empastamento. Engenheiro agrônomo, recém-formado, pensando que ia fazer uma coisa, e fui sentar lá, organizar papel, carimbar, amarrar e organizar em pasta. Depois foi aumentando, passando para sistematização, análise, crítica de resultado, tabulação. Então, era isso aqui mais ou menos. Ó. Esse aqui, esse senhor que está aqui, era o meu primeiro chefe, que já foi chefe do censo. Ele entrou no IBGE em 1950 como recenseador do censo agropecuário. O senhor Manuel Antônio Soares da Silva, que ainda está vivo, está com 90 e poucos anos. Apuração de 160, mesma coisa. No censo agropecuário agora, estamos indo visitar em torno de 5 milhões e 300 mil estabelecimentos agropecuários. No censo de 2006, até o censo de 95, 96, foi a mesma sistemática. Questionário em papel, distribui questionário, retorna questionário. No mínimo, 4 anos depois, você divulgava resultados. No censo de 2006, tivemos o advento de usar um equipamento, um PDA, que tinha a possibilidade de pegar a coordenada. Então, começamos a... Caramba, agora eu vou ter a coordenada bem posicionada, e para cada estabelecimento eu tenho uma coordenada, um endereço. Só que ele ainda não usava, ainda continuávamos usando o mapa em papel para o recenseador se localizar em campo, um mapa em papel, um recorte daqueles setores censitários numa folha, um recorte da folha cartográfica, daquele setor, mapa, e o recenseador tinha que, com aquela informação, para campo, se localizar. E nós, que estávamos aqui do outro lado, que somos os apuradores, o conferente, tínhamos que acreditar que realmente ele foi lá. Porque ele tinha um equipamento que dava entrada de dados, mandava o dado, eu não tinha mais questionário em papel, mas eu não conseguia ver aonde ele estava andando ainda. Não conseguia ver onde ele estava se deslocando, como se ele estava se deslocando, se ele estava cumprindo realmente o trabalho, a área de trabalho que ele tinha que fazer. Vou passar rápido aqui agora, passar já para esse novo... Então, de 2006 para cá, nós começamos... Eu sou, como falei, eu sou um pedinte, né? A gente vai na área do IBGE, na área de cartografia, vem ver que legal aqui, agora a gente tem umas imagens Rapid Eye aqui, que a gente pode... Rapid Eye, que legal! O que a gente faz com essa imagem? Não, olha aqui, imagina isso aqui como pano de fundo do setor. Joga o shape em cima e o pano de fundo, isso no equipamento do recenseador. Dando zoom, caramba, e dá para fazer? Dá para fazer. Aí corre atrás de conseguir todas as imagens rápidas da vida. Aí o equipamento
especificaram, alguém da área de informática especificou qual equipamento que poderia ser utilizado para colocar tudo que eu queria que colocasse dentro, em termos de crítica, controle, análise, avaliação, controle de entrada de dados, digitação, transferência para um banco, cai no banco, e eu daqui já estou olhando no dia seguinte. Isso tudo espalhado na mão do recenseador, no equipamento que ele coletasse, transmitisse por Wi-Fi, e ele estivesse vendo a imagem, ele estivesse vendo, se geoposicionando em relação ao terreno, ele está vendo onde ele está trabalhando. Ah, mas isso é difícil, porque fica caro, né? Fica caro que eu tenho que ter, cada equipamento desse eu tenho que ter internet. Porque tem que ter como... E nem em todo lugar tem sinal de internet. Imagina no meio do Brasil e na área rural. Não tem como embarcar isso no equipamento? Em vez de consultar por internet, embarca no equipamento. Vamos embarcar no equipamento a imagem, embarcar. É o que eu falei, pedinte, né? Eu não sei se pode, mas a gente vai pedindo. Não tem como embarcar no equipamento a imagem, vai embarcada, em vez de eu ter que consultar a imagem em algum lugar. Não, mas aí para dar zoom fica muito pesado. Aí conversa, vai, conversa daqui, conversa dali. Não, mas a gente pode fazer, dividir em tails. Caramba, o que é tails? Não, tails o Google trabalha como tails. Ele não estica a imagem toda, ele estica um pedacinho. Estica um pedacinho? O que é esticar um pedacinho? Não, você pega a imagem toda, divide como se fosse um tabuleiro de xadrez, cada pedacinho desse você identifica, armazena num banco de dados, e depois, quando você clica no lugar que você quer, só vem aquele pedacinho. E aí você consegue trabalhar dando zoom sem ficar muito pesado. Sensacional! Como é que isso faz? Não, tem vários programas livres que fazem isso, mas você depende de ter internet. Porque senão você, é livre, mas ele usa uma rotina internet, pela internet, não sei o quê. Pô, não, a gente não pode construir os tails, os programas que faz tails. A gente não tem capacidade interna no IBGE para fazer isso. Nós temos capacidade para fazer. Então, botou o pessoal que sabe fazer, desenvolveu todas as rotinas de tails. 3 meses antes do prazo de começar o censo, então, com o Brasil todo, imagem do Brasil toda, dividida em tails, recortada, guardada, e já distribuída para o Brasil todo nos desktops dos postos de coleta. Então, cada posto de coleta tem imagem dos seus municípios, todas já recortadas, e baixa para o smartphone do recenseador, e baixa os outros insumos, que são o shape do setor, endereço. Agora eu estou indo, a primeira vez nós estamos indo a campo com uma lista prévia de endereço, com as coordenadas de 2006, atualizado com as coordenadas do censo demográfico. Então nós estamos indo a campo com 5 milhões, uma lista prévia de 5 milhões de endereços com coordenadas, onde o recenseador obrigatoriamente tem que ir, incluindo outros que por acaso ele encontra, e excluindo alguns, porque é um cadastro de 10 anos. Entenderam? Mais ou menos? Eu não sei fazer, mas sei pedir para caramba. Então a ideia é passar rápido, e se der tempo a gente mostra um pouquinho ali do sistema de controle dessa coleta, que eu vou tentar falar aqui. Então, embarcado aqui, eu tenho a imagem, a imagem, cada DMC que é um smartphone, mas ele não tem função de telefone, não sei se ele não tem função de telefone, ele está fechado, é bloqueado, ele só usa como se fosse um computador. Então, para cada recenseador tem a imagem, tem a lista de endereço, tem as coordenadas que ele tem que trabalhar. Se ele clicar é um localizador, ele passa-se aquele bonequinho onde você vai andando, você está vendo onde você está andando, então ele consegue chegar nos endereços que ele tem que visitar obrigatoriamente, com mais facilidade. Nós temos uma área de trabalho, onde ele tem que trabalhar. Se ele sair da área de trabalho e tentar fazer alguma coleta, o sistema diz para ele, controla, você está pegando coordenada fora da sua área de trabalho. Se ele está aqui nesse ponto, está dentro da área de trabalho, não vou dizer que ele está sentado aqui embaixo de uma árvore tentando inventar questionário, ele já está com a lista ele vai. O sistema vai falar para ele, ó, você está pegando coordenada a mais de 500 metros
do endereço que você deveria estar. Então, ele está sendo controlado o tempo todo. Um monte de regras de crítica de rendimento, de produtividade, de índice, taxa de lotação, uma quantidade de críticas que eram feitas no papel visualmente, posterior, está sendo feita aqui na entrada de dados. Então, tem críticas que são alertas, para ele confirmar dado, e tem críticas que são erros, que ele tem que consertar dados. Erro de totalização de área, erro de distribuição, erro, informou produção e não falou o preço do que foi vendido. E temos esse sistema, que é o sistema em cada posto de coleta, o supervisor, em qualquer lugar do IBGE, a gente pode olhar o trabalho que está ocorrendo no campo, com relatórios de produção, produtividade. Aqui está a imagem do relatório de produção, tabulação, o dado está sendo transmitido, cai no banco, e a gente já está gerando tabulações. Então, a proposta é, assim que terminar a coleta, em junho de 2018, já estamos liberando dado de forma preliminar, né? Dado preliminar sujeito a alteração com toda a tabulação, que eu estou chamando de milho para os pombos. E aqui é a imagem que a gente vê, que eu vou abrir ali, o supervisor vê a área de trabalho do recenseador, cadê, não é isso? Esses pontinhos azuis são os que estavam na lista prévia que ele teria que ir obrigatoriamente, e os amarelos são os novos que ele já foi, tem coisa nova incluída. Quando tem um azul e um amarelinho perto, era a coordenada anterior e a coordenada nova, e ela recebe a numeração, que é lá naquele mapinha, não tinha uma numeração que eu botei, a unidade visitada. Então, ele recebe uma numeração que amarra esse ponto ao registro dele, quer dizer, ao banco de dados todinho daquele ponto. Então, para este censo, para os estabelecimentos que não mudaram, são os mesmos, eu vou poder pegar todo o registro de 2006 e comparar com ele mesmo em 2018, agora, 2017, o dado de 2017. E tem uma outra situação que nós estamos fazendo aqui, essa é uma área aqui, aí dá o zoom, e vocês estão vendo aqui um risquinho aqui, não estão vendo aqui, ó? Cadê o negócio? Aqui, essa linha azul aqui, ó. O que vocês acham que é isso aí? Né? Nós estamos fazendo o track do recenseador, onde ele anda, independentemente dele querer ou não, o sistema está fazendo o track. Está tirando uma coordenada a cada 16 metros. Então, quando ele fala que ele terminou, eu olho a imagem todinha, vejo onde ele andou, o lugar que ele deveria ir não foi. Você vê que tem unidades que podem ser estabelecimento agropecuário pela imagem que ele não chegou a ir lá para tentar identificar. Então, você está garantindo cobertura. E esse tracking aqui já tem, quando eu fiz uma apresentação, veio um cara falar comigo, pô, acho que foi uma reportagem que saiu falando que o censo vai fazer o Waze rural. Eu falei, o Waze rural? Não vou fazer o Waze rural nenhum. Nós estamos traqueando. Mas tem uma empresa que leu isso e está interessado nesses, né? Porque vamos ter isso no Brasil todo, na Amazônia, onde ele andou para chegar em algum lugar, vai ter o track. Brasil todo, imagina. Só que o pessoal da informática não estava preparado, porque com 20 dias de coleta, o banco estava com mais de bilhões de tamanho de dados aí. Então, eu vou tentar mostrar ali nós já testamos aqui antes, funcionou. Tem que entrar num site aqui, internet.
Bem, eu acabei falando rápido, que eu queria mostrar ali. Testei antes aqui, testamos tudo. E agora não está... Mas acreditem que aquilo funciona. Estava funcionando. Então, para quem está trabalhando como um jurássico, né, que você vê essas coisas agora, quando eu falo jurássico, quando você olha aí, fala uma coisa, minha neta tem 5 anos, aí pega o telefone, você vai mexer mais do que eu. Então, o pessoal novo acha que às vezes é besteira, né? Que a gente está querendo fazer aqui, mas não é besteira, se você pensar no volume de trabalho que é, como era feito, como é que mudou, e você está recebendo, hoje eu estou recebendo informação, recebendo no banco 50 mil questionários dia, 50 mil questionários, 50 mil questionários dias. É gerenciar isso tudo, gerenciar todas as imagens dos 5.570 municípios, com track, com ponto, carregando no banco, gerando tabulação, isso de um dia para o outro, quando na época jurássica, a gente ia ver os questionários tabulados pelo menos 1 ano depois de coletado. Aí você ia começar a avaliar e analisar o trabalho do recenseador. Agora nós estamos fazendo isso durante o processo, um dia antes, graças a essa coisa maravilhosa que é a internet, geoprocessamento, geomídia, não sei como é que fala isso tudo, cartografia, pessoal que faz TEIO, pessoal que não faz TEIO, e você fica ali só olhando. E eu fui fazer teve uma missão do Uruguai que queria ver o censo, como agora vai ver outra missão de 16 países, 16 pessoas de 13 países aqui da América Latina. Aí nós vamos levar lá para Curitiba. E como é que fala para Paraná? Como é que fala para um pessoal que fala castelhano e você não fala castelhano sobre tudo isso que é importante? Aí você começa a falar, pô, você tem que ter uma pessoa que saiba pedir uma receita boa de pão. A pessoa tem que saber pedir bem. E você tem que ter um padeiro bom para fazer o que você faz, o que você pede bem. Se você tiver um padeiro bom, que entenda o que você quer que faça, e você sabe pedir e sabe conferir, o pão sai que é uma maravilha. Então é isso, é ter bons técnicos, pessoas capacitadas na sua volta, e também as pessoas capacitadas à sua volta. Se você não tem quem saiba pedir, as coisas não funcionam. Então, eu já anotei ali daquela outra apresentação que eu vou pedir, já pedi para o outro ali, né? Que eu tenho o resultado com vários pontos, cada ponto desse eu tenho um questionário, todo o atributo, toda a linha. Então, se eu clicar em volta de alguns pontos desses que eu tenho, eu gerei um espaço. Eu quero que agregue automaticamente, como agregou ali. Ele tem um banco de dados para cada setorzinho daquele dali, espacializou da forma que ele quis, o banco de dados tem que ter capacidade de agregar todas aquelas informações. Só que quando você pega um risco que corte um setor, você está trazendo ou o setor inteiro, está inflacionando o seu pedaço,
ou está faltando, ou não inclui o setor que deveria incluir, porque o limite está cortando o setor censitário. A informação está agregada por setor censitário. Quando você tem informação num único ponto, o erro vai ser menor. Então, você consegue tabular qualquer espaço que você queira estudar. Não entrou mesmo? Não, sim, aqui. Está fora. Então, mais ou menos era isso que eu ia falar, e estou à disposição aí para qualquer coisa, eu volto ali na minha apresentação. Bom, Antônio, parabéns pela apresentação, muito obrigado pela sua participação. Alexandre, você pode passar a pergunta, por favor? Tem alguma pergunta aqui presencialmente? A Andressa Marques pergunta: boa tarde, Floriano, excelente palestra. Sou EPM do IBGE em Jacarepaguá e faço a base operacional geográfica da região. Gostaria de saber se esse censo contribuirá para a atualização dos mapas e, consequentemente, auxiliar o censo demográfico de 2020. Bem, a gente tem um monte de possibilidade de fazer e embarcar num equipamento desse, que é uma... Então, uma das possibilidades é você... Quanto custa para você botar pessoas no campo, para você tentar fazer atualização cartográfica, reambulação, correr o Brasil todo? Nós estamos pessoas correndo o Brasil todo, a área rural do Brasil todo. Então, nós embarcamos no equipamento que seria uma ferramenta de... Qualquer edificação, torre, que tenha no terreno e que não conste do mapa, folha cartográfica que ele também tem, ele fotografa, ao fotografar já pega a coordenada e bota a referência do que é aquilo. É uma igreja, é uma ponte, é uma bifurcação da estrada tal com a estrada tal. E esse material todinho depois vai para a cartografia, vai a campo para verificar se realmente, ou incorpora diretamente na base. Então, para cada setor censitário, a gente está esperando em torno de 20 fotos, orientadas essas fotos. Fotos que foram orientadas para o pessoal da cartografia, do cadastro de endereço, que depois vai servir para atualização ou já direto para reambulação, indicação de reambulação em campo pelo pessoal da cartografia. E, logicamente, vai servir para atualizar a base cartográfica para o censo demográfico. Mas nós já temos pronto todo esse mapa, essa parte de imagens já repartida em terços, o que vai ser feito desse censo, agora de 2017 para 20, é substituir mapas ou imagens mais recentes de melhor qualidade. Então, está usando RapidEye, Ortofoto, imagem Google. Florido. Oi. Sei que existe hoje uma limitação de ordem legal. A própria concepção dos órgãos talvez não apontem para essa solução, mas não seria razoável, pelo menos do ponto de vista do censo agropecuário, nós termos o IBGE como uma estrutura de orientação e consolidação das informações, mas do ponto de vista operacional, lançar mão das estruturas locais, estaduais, né? Quer dizer, nós temos, por exemplo, a Emater, se não em todos os estados, praticamente todos os estados. Não seria mais razoável, considerando que é função cotidiana desses órgãos estaduais, fazer esse tipo de serviço, né? Não só de identificação de produtores, de produção, mas também da subsídio técnito, nós estabelecermos essa hierarquia, quer dizer, utilizarmos o trabalho cotidiano dos diferentes Emater, né? E o IBGE serviria, na verdade, como elemento de normatização, orientação e apropriação e consolidação desses dados em nível nacional. Isso não sairia mais barato, isso não seria mais efetivo e mais fácil de operacionalizar? Então, hoje, nas pesquisas normais do IBGE, pesquisas anuais, o pessoal da Emater
pessoal de outros órgãos estaduais já participam das Comédias, das Coreias, já participam da construção do dado em si. A tendência é você partir para o uso de dados administrativos. Nós tentamos agora usar, porque o cadastro é de 2006, cadastro de 10 anos, com alguma atualização do censo demográfico. Mas o censo demográfico não classifica, você não identifica perfeitamente, porque o recenseador está buscando domicílios. Então, você tem que identificar domicílios e tem que identificar todos os endereços. Aí, alguns endereços de estabelecimento agropecuário estão registrados e nós usamos essa informação. A tendência é usar registro administrativo, está partindo para isso. Então, tentamos usar o carro. O carro tem, no máximo, 3 anos, a construção do carro. Só que nós como fomos usar o carro tem polígonos e não pontos. Então, qual era a proposta? Eu vou pegar meus pontos, vou jogar em cima dos polígonos, os polígonos que coincidir com ponto, eu tenho no meu cadastro. Atualizo o meu cadastro com as informações desse polígono. A área calculada, porque eu tenho a área delimitada, quem é o novo proprietário, o nome. O que tem polígono, não tem ponto, teoricamente, não é que não foi feito no censo, mas eu não tenho a coordenada dele. Então, eu incluiria ele no meu cadastro e forçaria o recenseador a ir nesse endereço. Só que, aí fomos para o Ministério do Meio Ambiente. Não, a gestão é estadual. Cada estado, o CAR de cada estado tem um gestor estadual. É um órgão estadual. Aí você vai negociar, tem que negociar com cada um. Aí é aquela coisa, por que o dado não está disponível? Tem que negociar com cada órgão. Para negociar com um já é difícil, imagina negociar com 27. Aí teve alguns que falaram, a gente fornece o carro, vocês não nos dão o microdado do censo. Não tem negócio. E em novembro para dezembro, o Ministério do Meio Ambiente falou que ia colocar para ser baixado. Mas baixado é município a município. Você não consegue um arquivo. Aí alguém conseguiu para a gente o CAR do Mato Grosso. O CAR do Mato Grosso, fomos trabalhar cheio de áreas sobrepostas. Um polígono, outro polígono, área dentro de área. É aquilo que falou aqui, né? Tem quase 2 São Paulos a mais dentro do território do Brasil. Então, não tinha como trabalhar com áreas sobrepostas. E dessa forma, vamos trabalhar com o pessoal da Emater. Aí, legalmente não pode, porque eu não posso usar o pessoal da Emater, porque se eu pagar alguém, ele não pode receber nada. E ele tem que cumprir o trabalho dele, não pode cumprir o nosso, ele tem que seguir as regras da Emater e não as regras do censo, que tem que acabar em 3 meses. Aí ele entra de férias na hora que eu estou precisando dele. Eu não tenho gestão em cima desse pessoal. Vamos ter que construir algo, porque provavelmente um censo desse tamanho deve ser o último. Porque o IBGE vai implantar, a partir de 2021, uma pesquisa PNAG, Pesquisa Nacional por Amostra de Estabelecimento Agropecuário. Então, provavelmente um outro censo é apenas para atualizar cadastro. E essa pesquisa vai ser todo ano. E vamos ter que ter ajuda de muita gente. Legalmente, se eu pudesse pegar todo o pessoal de Emater e botar para trabalhar no censo, era uma maravilha. Mas não, já tentamos, mas legalmente não consegue. Aquela teia de aranha lá, alguém entendeu o porquê da teia de aranha? Não, né? Não, mas que quando nós estávamos com o projeto pronto, quando entrou o novo presidente, Paulo Rabelo de Castro, aí fiz uma apresentação do projeto, aí ele falou assim, não dá para a gente mexer nesse questionário, botar uma coisinha aqui, tirar outra coisinha dali, projeto pronto, testado no campo, tudo funcionando. Eu falei, isso aí é uma grande teia de aranha. Um embaralhado de regras, de saltos, de crítica, de lógica, qualquer mexida, tem que fazer tudo de novo. É igual você arrebentar a teia de aranha, ela se perde.
E aconteceu que nós tivemos que tirar a teia toda, porque tivemos que mudar tudo, tivemos que mexer no questionário todo. É outro questionário. Tivemos que refazer todo o projeto em 3 meses, a partir de 10 de abril desse ano, quando nós refechamos o questionário. E 3 meses para refazer toda a teia e botar o trabalho em campo. Então, isso aí, se tiver mais alguma pergunta, eu estou à disposição. Bom, a gente vai finalizar a apresentação do Florido, mais uma vez agradecendo a participação. Caso a gente tenha mais alguma pergunta, a gente posteriormente repassa por e-mail. O Florido atende a quem for direcionar essa questão. Então, muito obrigado, parabéns pela apresentação, Florido.